produção de insulina está aumentada em 200 a 250% a mais do que o normal. Então, se eu não sou diabética, o meu corpo vai, né, atender a todas essas mudanças. Porém, eu tenho algum fator de risco. Eu tive SOP, ou eu tenho um histórico de diabetes na família, ou eu tenho obesidade, enfim, eu tenho algum fator de risco que aí faz com que as minhas células beta-pancreáticas, elas não consigam responder a um estímulo tão grande que a maternidade, que a gestação está me exigindo, né? E aí eu não consigo compensar esse aumento da resistência periférica à insulina. Então, o patológico é uma insuficiência na produção de insulina. Vamos lá. Para quem não entendeu, a gente vai lendo aqui junto e vamos compreender. Durante o segundo trimestre da gestação, a gente tem uma adaptação fisiológica do corpo feminino para transferir o metabolismo de energia materna da oxidação dos carboidratos para os lipídios. Então, é como se fosse uma necessidade que eu tenho na gravidez de deixar a glicose para o bacurim e eu, como gestante, que vou usar o que sobrar, os lipídios, certo? Para isso, eu preciso aumentar a resistência periférica à insulina. Mas em resposta a esse aumento, eu vou ter que produzir insulina em excesso, aumentada em 200 a 250%, para compensar essa redução de cerca de 50% na sensibilidade da resistência à insulina. Na mulher com DMG, não é a resistência à insulina que está elevada, porque isso acontece na gestação. Todas as gestantes, devido ao estrogênio, à progesterona, né, aos hormônios da gestação, essa resistência à insulina ela vai estar elevada. O que vai acontecer no DMG é o mau funcionamento das células beta-pancreáticas que não vão conseguir secretar insulina suficiente para vencer esse aumento da resistência, tá? E aí, o que vai acontecer? Isso vai levar ao aumento da concentração de glicose pós-prandial. E aí, como eu vou ter muita glicose ali circulante no sangue, mais do que o necessário, porque eu não consegui produzir insulina maior do que eu precisaria, né? Então, essa glicose vai ficar ali só passando pro bacurinhão. Venha nós ao vosso ventre, venha nós ao vosso reino, e ele adorando aquilo ali. Então, é um bebezinho que vai ficar, como a Eduarda falou, macrosômico. É um bebê, grande para a idade gestacional. Bebês de 4 quilos, 5 quilos, por causa desse excesso de glicose que está passando, né, na circulação útero-placentária. Deu para entender? Dúvidas? Vou seguir, ninguém tá falando nada. E aí, quais são os fatores de risco, né, para as mulheres que têm diabetes mellitus gestacional? A idade materna avançada, obesidade, sobrepeso, história de diabetes, né, de primeiro grau, antecedentes obstétricos, tá? Aquelas mulheres que em gestações anteriores tiveram diabetes, mulheres que perderam vários bebezinhos sem saber o motivo, né? Não, eu tive várias perdas dos meus bebês com 34 semanas do nada morriam intraútero. Provavelmente essa mulher tem diabetes gestacional e nem sabe. Síndrome do ovário policístico, né? E baixa estatura. Professor, e como que se dá o diagnóstico do DMG? Isso aqui vocês vão ver na aula da professora Mariane hoje à tarde, né? Mas só para vocês fixarem bem, tá? O diagnóstico, ele faz parte do rastreamento que a gente faz no pré-natal. Então, todas as mulheres no pré-natal precisam ser rastreadas para o diabetes mellitus gestacional, onde a gente vai solicitar a glicemia de jejum no primeiro trimestre. Vamos solicitar o teste oral de tolerância à glicose para todas as mulheres com 24 a 28 semanas de gestação. E vamos repetir a glicemia de jejum no terceiro trimestre de gestação. Então, você foi lá na primeira consulta de pré-natal, solicitou a glicemia de jejum,
e a mulher trouxe um resultado que deu menor do que 92 miligramas por decilitro. Ótimo, ela não tem DMG, você vai prosseguir, né, com o rastreamento e com 24 a 28 semanas você vai solicitar o teste oral de tolerância à glicose. O teste oral de tolerância à glicose, ele vai dar 3 resultados. O de glicemia de jejum, que tem que dar menor do que 92. Após 1 hora, tem que dar, né, menor do que 180. E após 2 horas, tem que dar menor do que 153. Basta um desses resultados dar alterado para essa mulher já ter o diagnóstico de DMG. Não precisa ser os 3, tá? Beleza, professora. Mas se, por exemplo, lá na primeira consulta, esse resultado ele já desse maior ou igual a 126, o que seria? Essa mulher, na verdade, ela já tinha diabetes mellitus e nem sabia. E aqui a literatura vai utilizar um termo que vocês vão ver muito nos prontuários, principalmente quem fica lá na MEAC, que é o DM-over, né? Esse termozinho aqui, ó, DM-over, que é quando a mulher ela já tinha o diabetes mellitus, mas só descobriu na gestação. Quando esse resultado ele dá entre 92 e 126, então realmente essa mulher tem um diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. E quais são as complicações do diabetes mellitus gestacional? Gente, ele vai trazer complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, essa mulher, lembra que as doenças crônicas, geralmente elas andam ali unidas, juntinhas, né? O hipertenso, ele não é só hipertenso, ele é hipertenso diabético, né? Então, na gestação, isso também acontece. 70% das gestantes com DMG, elas acabam evoluindo também para hipertensão na gestação, né? Com pré-eclâmpsia, com hipertensão gestacional. Essas mulheres acabam tendo maior risco de evoluírem para uma cesariana, e a cesariana traz um risco que é a cicatrização, né, deficitária dessa mulher. Então, a maioria delas acabam tendo infecções de ferida operatória. E elas também têm riscos, né, como qualquer outro diabético, de ter cetoacidose diabética, hipoglicemia de jejum, e as lesões de órgão-alvo, nefropatia, retinopatia, né, neuropatia diabética, tá? Se essa mulher evoluir para um parto vaginal, eu tenho também alguns riscos. Esses bebezinhos geralmente são bebês grandes, então eu tenho um risco de distócia de ombro, eu tenho um risco de lacerações perineais graves, tá? E as complicações para o bebê, se for diagnosticado, né, esse diabetes, bem no iniciozinho da gestação, eu tenho um risco de malformações congênitas, como a gente já viu, tenho um risco também de abortamentos. E se for mais para o final da gestação, eu tenho risco de partos prematuros, de fetos macrossômicos, de ter polidrâmio, porque lembra, esse bebezinho, ele é um bebezinho que ele está com aumento de insulina, aumento de glicose. Então, ele tem os mesmos sinais e sintomas de uma pessoa que tem diabetes. Inclusive, ele é poliúrico. Então, se ele faz muito xixi, eu vou aumentar a quantidade de líquido amniótico. Posso ter topotraumatismos, né? Então, esse bebezinho, na hora da passagem do canal, ele pode ter vários traumatismos, né? Porque ele vai acabar atritando, né, em estruturas ósseas dessa mãe. Posso ter óbito fetal. Gente, 2 vezes maior o risco de óbito fetal quando a gente está diante de um DMG. Esses bebezinhos, eles morrem por hipoglicemia rapidamente intraútero. Então, sempre a gente orienta muito as nossas pacientes com DMG, né? A hiperglicemia, ela é ruim, mas a hipoglicemia, ela é drástica. A gente tem que ter muito cuidado com os sinais clássicos da hipoglicemia, para essa mulher saber reconhecer e reverter o mais rapidamente possível, porque esses bebezinhos, eles vêm a óbito muito rápido, intrauterino, por hipoglicemia. Na nossa turma passada, a gente teve um caso de uma paciente, né, que a gente conduziu, né, conversou com ela, fizemos a evolução e tal, que ela já tinha tido 4 perdas sempre que os bebês chegavam a 34 semanas. Chegava com 34 semanas, do nada, os bebezinhos morriam, né?
E aí ela estava gestante novamente e ia completar 34 semanas. Ela estava super ansiosa, né? Com medo, lógico, de perder mais um bebê. Mas porque ela não sabia que tinha DMG. Então, ela estava tendo hipoglicemias e esses bebezinhos vinham a óbito. Como eu falei, pelo tamanho desse bebê, eu tenho maior risco de distócia de ombro, né? Se for um parto vaginal. Quando esses bebês nascem, aquele aporte de glicose que estava lá, né, altíssimo, ele é cortado rapidamente, né, abruptamente, e aí esse bebezinho ele tem risco de hipoglicemias neonatais e também de icterícia neonatal. Professor, e como que é o tratamento, né, do diabetes? O tratamento ele é semelhante ao de diabetes mellitus, né, a qualquer outra pessoa que não está gestante. Então, cerca de 70% a 85% das mulheres, elas são tratadas apenas com mudança de estilo de vida. Então, você vai orientar essa mulher a uma dieta com baixo índice glicêmico, uma dieta saudável, praticar uma atividade física, né, pelo menos 150 minutos por semana, né? E com essas mudanças de estilo de vida, a grande maioria consegue manter os níveis glicêmicos dentro do esperado. Eu até trouxe aqui, né, os níveis glicêmicos esperados, depois para vocês darem uma olhadinha, tá? Não precisam decorar esses valores, não, é mais por curiosidade. Porém, 15% a 30% não conseguem reverter só com mudança de estilo de vida. E aí precisam entrar com a terapia medicamentosa. Durante muitos anos, o único tratamento que existia era a insulinoterapia. Hoje, né, a gente já tem alguns hipoglicemiantes orais que podem ser utilizados durante a gestação, inclusive, né, a própria metformina. Professora, e o parto? Né? Sempre que tiver o DMG, a via de parto vai ser cesariana? Não, tá? Vai depender de como que essa mulher, como que esse bebê está, né? Qual a idade gestacional, né? Se esse bebê ele é um feto macrossômico. Então, é uma decisão compartilhada, junto com a equipe médica, junto com a mulher, eles vão decidir qual a melhor via de parto. Mas o recomendado é nunca deixar ultrapassar as 40 semanas, tá? Nunca deixar, porque o risco desse bebezinho vir a óbito intraútero é muito grande. Inclusive, a literatura recomenda que em torno de 37 a 38 semanas já tente resolver, ou por meio de uma indução, se o desejo for um parto vaginal, ou por meio de uma cesárea, tá? Lembrando também que tem que ficar sempre atento em relação ao peso. Né? A literatura traz que se a ultrassom for com um peso maior do que 4,5 kg, já deve se considerar cesariana. Na prática clínica, a gente observa que com 4 quilos a gente já observa, né, uma tendência a uma indicação para uma cesariana. E aí a gente precisa ter alguns cuidados quando a gente pensa no diabetes mellitus gestacional. Primeira coisa é que o ideal é que aconteça um aconselhamento pré-concepcional, né, antes dessa mulher desejar engravidar, porque por meio de algumas condutas a gente consegue reduzir em 80% a chance de essa mulher evoluir para um DMG, que é, eu pretendo engravidar, então vamos tentar mudar o estilo de vida, diminuir esse IMC, ter uma dieta saudável, praticar um exercício físico, cessar com o tabagismo, manter os níveis de hemoglobina glicada menor do que 6,5 e fazer a suplementação com ácido fólico 3 meses antes, né, de ela tentar engravidar até as 12 semanas depois, né, da gestação. Então, quando a gente consegue fazer todos esses cuidados, a gente consegue reduzir em 80% o risco dessa mulher desenvolver o DMG. Mas, claro, muitas dessas mulheres não nos procuram previamente, né? Aquela consulta pré-concepcional. E aí elas acabam vivenciando o DMG durante a gestação. E aí a gente vai fazer todo o cuidado, como a gente já viu, mas depois que essa mulher parir, a gente também não pode esquecer dela. Tem que ter um aconselhamento pós-concepcional. Por quê? Porque a recorrência de DMG na próxima gravidez, ela é 40% nas primíparas e nas multíparas, gente, 73% das mulheres vão ter DMG na próxima gravidez.
E outro dado bastante preocupante é que depois de 5 anos, metade das mulheres vão ser diagnosticadas com diabetes mellitus. Então, é um problema que a gente acha, né, que só traz danos, repercussões por 9 meses, mas não, ela traz para o resto de uma vida, né? Quando essa mulher ela adere a um padrão dietético saudável e as mulheres que amamentam por mais de 3 meses, elas conseguem diminuir o risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2. Então, quando a gente vai falar para vocês da importância do aleitamento materno, né, ele não se traduz só como nutrição para esse bebê, ele traz muitas proteções, tanto para a mãe quanto para esse bebê. Outra coisa é que essas mulheres, elas precisam passar por um rastreamento, né, com o teste oral de tolerância à glicose, depois do parto, em torno de 6 a 12 semanas. E isso aqui a gente vê muito negligenciado. Eu fico muito feliz quando eu estou lá de plantão com vocês, né, nos estágios, e aí a gente vai dar alta hospitalar das nossas pacientes, e aí tem lá, né, solicitado o teste oral de tolerância à glicose para essa mulher fazer em torno de 6 a 12 semanas pós-parto. Eu fico muito de feliz, né? Por quê? Porque são mulheres que a gente precisa fazer a investigação para ver se depois do parto ela vai permanecer como diabética ou se realmente, né, o diabetes mellitus gestacional evoluiu e ela vai, né, permanecer sem o diabetes. Então, aqui são alguns cuidados de enfermagem que eu trouxe, mas só mesmo para a gente relembrar que as orientações nutricionais, elas são um dos tripés, né, do tratamento para o diabetes mellitus gestacional, o estímulo ao autocuidado dessa mulher, né, lembrar que quando elas estão utilizando a insulinoterapia, né, tem muitas questões que estão envolvidas, né, de autoestima, né, de medo de administração, né, de acondicionamento adequado, de rodízio, né, dos locais de administração. A orientação para os familiares também é importante, porque a gente sabe que mudança de estilo de vida não é fácil, né, principalmente quando é só uma pessoa da família que está precisando fazer essa mudança. Os cuidados necessários nesse controle glicêmico, pré e pós-prandial, a importância da adesão terapêutica e da reavaliação pós-parto. Então, era isso, gente, nossa aula de hoje, né? Mais uma vez, eu queria agradecer, né,